agradecer minhas pastoras pela oportunidade, né? Primeiramente a Deus, que nos dá essa oportunidade de falar da tua palavra, né? A gente sabe que a gente, quando está aqui para ministrar a palavra do Senhor, trazer uma mensagem, né? O Espírito Santo já nos avisa. Então, desde quando eu acordei, né, o Espírito Santo já foi falando comigo, já foi falando na escola bíblica dominical. Eu digo aos irmãos que hoje eu estou bem sensível a Ele, e eu estou muito feliz por isso, que eu já acordei sensível ao Espírito Santo de Deus. E isso é uma gratidão, irmãos. Vocês não sabem o quanto hoje e sempre, mas hoje, aquele dia na minha vida. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, Dite, por tudo. Pastora Valdirene, obrigado, meus irmãos. Missionária, obrigado por tudo. Obrigado por me acolher. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado por acreditar no meu ministério. Hoje o dia é de gratidão. Obrigada, Jesus. Você que está aí no nosso canal, seja grato. Seja grato por tudo na sua vida. Que você, que eu, todos os irmãos, a gente vai conhecer maravilhas, porque o Deus que fez milagre no Velho Testamento, no Novo, Ele faz hoje. É o mesmo Deus. Ele está vivo, curando, libertando e fazendo maravilhas na vida daqueles que crê na sua palavra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Marcos, capítulo 1, no versos 15. Aleluias, é uma mensagem rápida, que seja o Espírito Santo que venha falar aos nossos corações nessa noite. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Amém? E a palavra vai nos dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai amado, Pai querido, obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Senhor, que seja o Espírito Santo que venha falar aos meus lábios. Senhor, que seja aquilo que a tua igreja, Senhor, precisa ouvir nesta noite. E que cada um de nós saímos daqui com a tua palavra, Senhor, não para sermos ouvinte, mas praticante dela. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar, glória a Deus. Não cesse de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Essa palavra vai falar, né, sobre o ministério do nosso Senhor Jesus, quando ele começou o ministério dele. A palavra vai nos dizer que, como estava escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Os profetas já falavam que ia vir um anjo antes e que ia preparar o caminho do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que logo apareceu João Batista, que estava batizando, né? Todas as pessoas naquele tempo que chegavam a ele era batizado naquele tempo. E um dia veio o Senhor para ele batizar. Ele precisava, o nosso Senhor Jesus, a ser batizado antes de começar o seu ministério, porque ele tinha que ir ao deserto para poder começar o seu ministério aqui na terra. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que ele foi batizado, né? João Batista batizou o nosso Jesus. E ele foi batizado pelo Espírito Santo naquele dia. E quando ele saiu dali, antes dele sair, apareceu, né, todos conhecem a palavra, veio uma pomba, que era o Espírito Santo, e veio
está ali com nosso Senhor Jesus. Logo ali ele foi encaminhado ao deserto, ficou 40 dias no deserto, jejuando e orando, porque ele sabia o que aguardava. Ele sabia o que aguardava. Então eu venho perguntar para mim e para você: será se no meio de nós tem alguém que daria a sua vida, o seu sangue por alguém aqui na terra? Não tem. O único morreu e ressuscitou, que foi o nosso Senhor Jesus. Foi morto, crucificado, mas ressuscitado ao terceiro dia, para ser cumprido aqui na terra aquilo que foi determinado por Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Então ele saiu do deserto, foi tentado pelo inimigo, mas ele ficou firme. Ele resistiu para ser cumprido a palavra dele. Ele não deu ouvido ao inimigo. E hoje, muitas das vezes, eu e você, se não vigiarmos, vamos dar ouvido ao inimigo. A palavra do Senhor vem dizer que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a falar. Porque muitas das vezes estamos na casa do nosso Senhor Jesus e nós não ouvimos o que o Espírito tem a falar. A gente prefere dar ouvido ao homem lá fora do que ao Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor resistiu no deserto e saiu dali, ele foi em busca dos discípulos. E ele foi caminhando e chamando e foi se formando aqueles discípulos que seguiam ele para ver os milagres, as maravilhas que aconteceu naquele tempo. E o Senhor foi fazendo, cumprindo o seu ministério e curando pessoas, livrando pessoas, salvando de demônios, fazendo cegos enxergar, fazendo o surdo ouvir, aqueles aleijados a voltarem a andar, e outras muitas maravilhas o Senhor fez. E aquele Deus, aquele Jesus, ele é o mesmo de hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo de hoje. Ele continua fazendo milagres. Ele continua curando. Ele continua libertando. Mas para isso nós, eu e você, precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Nenhum milagre vai acontecer se você não der lugar ao Senhor entrar na sua vida. Nenhuma cura vai acontecer se você não der lugar ao Senhor entrar na sua vida. Você não vai ser liberto se você não dar entrada ao Senhor na sua vida. O nosso Jesus, ele não é invasor. O nosso Jesus, ele trabalha onde damos espaço para ele, onde damos entrada para ele. E do outro lado, o inimigo, onde você dá brecha, ele também entra. E do outro lado, onde você dá espaço, o inimigo também trabalha. É por isso que a palavra do Senhor vai falar entre a estrada larga e a estreita. E nós fazemos a escolha. Eu e você escolhemos por onde queremos andar, por onde vamos passar. Se é aquela estrada larga, bonita, ou se é aquela estreita, bem apertada. Mas naquela estreita, você consegue, com perseverança, entrar na glória. Aleluias, louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. E a palavra vai nos dizer que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho no reino de Deus.
E nós podemos também pregar o Evangelho. Nós também podemos estar pregando, falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós também podemos, se orarmos, jejuarmos, buscarmos, fazer também orações, curar. O Senhor, a palavra do Senhor fala que Ele deixou nós para fazermos isso. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Se você estiver preparado e tiver alguém endemoniado, e se você for orar em nome do Senhor Jesus, você tira aquele demônio dali. Mas, irmão, tenha muito cuidado para não ser envergonhado, porque não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você tira um demônio de uma pessoa. Você tem que estar preparado. Uma vez que você não está, fique quieto no seu canto. Não se deixe ser envergonhado pelo inimigo. Porque assim como Deus revela os dele na casa do Senhor, o inimigo também revela. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Então o Senhor saiu a fazer o seu ministério. Ministério esse que todos nós conhecemos as maravilhas que o Senhor fez. E eu e você podemos também sair falando do Evangelho, falando da palavra do Senhor, buscando vidas, falando das maravilhas que Ele fez. Nós devemos buscar pessoas que não estão na casa do Senhor, mas que a gente venha convencer, falando da palavra do Senhor, a vir para a casa do Senhor. Porque nós somos capacitados para isso. O homem não capacita, mas Deus, o Espírito Santo do Senhor, capacita eu e você para estar falando do Evangelho. Porque Deus, Ele é lindo demais. Deus é maravilhoso demais. E quando nos deixamos ser usados pelo Espírito Santo, fazemos maravilhas também na casa do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer, que toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão. Todos iam até João Batista e eram batizados no Rio Jordão. Todos, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus ombros, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar, desatar a correia das suas sandálias. Ele não era digno disso. Você imagine eu e você. Isso é lindo, igreja. Isso é lindo. Eu, em verdade, tenho-os batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. É muito lindo. É muito lindo. Ele nos batizar com o Espírito Santo. É muito lindo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouvi-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. É muito lindo. Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você imagina o Senhor falando isso pra gente. É muito lindo. É muito lindo. Irmãos, que nós venhamos buscar
esse Deus vivo, sabe, nos esforçar cada dia mais para estar na casa do Senhor, glorificando, louvando o teu santo nome. Porque os dias são maus. Jesus está às portas. Ele está voltando, Ele vai voltar e Ele vai levar a igreja lavada e remida com teu sangue. Ele vai levar. E é muito triste saber que você está na casa do Senhor e que você não vai alcançar a salvação. Então nós devemos, em nome do Senhor Jesus, buscar mais do Senhor. Pedir que o Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Pedir ao Senhor para nos moldar, sondar os nossos corações, porque esse dia vai chegar. Não foi à toa que que Deus mandou Jesus aqui na terra como homem. Ele mandou para que a gente tivesse a oportunidade de sermos salvos. Foi para isso que o nosso Jesus veio à terra, para que nós tivéssemos a oportunidade de ser salvos. E hoje nós temos essa oportunidade de buscar a salvação. Porque não adianta estarmos na casa do Senhor sem querer ter a salvação. Não adianta você vir para culto, sair de culto, participar e não ter o foco de ser salvo. Não adianta, igreja. Então que nós viemos estar com essa convicção na nossa mente. Eu vou buscar o Senhor, conhecer mais da palavra, porque eu quero ir para a glória. Eu vou conhecer a Jesus. E que naquele grande dia, irmãos, isso é muito sério. Que Ele não venha olhar para mim e para você e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é muito triste. Muito triste. Porque vamos prestar contas das obras que fizemos aqui. Cada uma delas. Se você fez o bem, o mal, e nós não enganamos a Deus. Nós não enganamos a Deus. Tudo que fazemos, o Senhor vê. Tudo. Não pense você e eu que quando chegar lá, a gente vai poder dizer: não, isso aqui eu não vou contar. Não, isso aqui eu... Não. Todas as obras que fizemos aqui na terra, o Senhor sabe de tudo. Ele sonda os nossos corações, nossos pensamentos. É o único que sabe tudo que está aqui na nossa mente. Então que nós viemos vigiar mais, buscar mais da tua palavra, para aprendermos mais, porque nós só temos a ganhar com isso. Ninguém perde com o nosso Senhor Jesus. Ninguém perde. Só ganhamos. Só temos vitória. A caminhada não é fácil, sabemos disso, que a caminhada do Senhor não foi fácil. Não foi. O quanto Ele sofreu, o quanto fizeram maldade ao nosso Senhor Jesus. Mas Ele foi fiel até o fim. Até o fim. Porque Ele tinha a convicção, Ele sabia que Ele ia ser ressuscitado no terceiro dia. Ele sabia que aquela morte não era uma morte eterna, não. Eterno ia ser Ele, mas na glória. Lá ia ser a eternidade dele. Ele foi morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Porque Ele vivo está. Ele vivo está. E nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter essa convicção. Que Jesus está vivo, que Jesus cura,
que Jesus liberta, que Ele é o grande Salvador das nossas almas. E não há outra, igreja, não há outro. E a palavra do Senhor vai dizer que ele, andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Nós também podemos ser pescadores de homens. Nós também podemos ir às ruas em busca de almas. Falar da palavra do Senhor. Muitas das vezes somos açoitados também. Muitas das vezes encontramos pessoas que não querem saber da palavra. Mas Jesus te ama, ele já faz grande efeito no coração de alguém que ouve. Muito. Muitas das vezes não precisamos falar muito. Só dizer que Jesus te ama. E ali já quebranta muitos corações com a frase dessa. Amém, igreja? Louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor. E deixando logo as suas redes, e seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. E ali Jesus começou o seu ministério. Já com os discípulos, ele começou a expulsar demônios, ele começou a curar. Foi ali que ele encontrou aquela mulher, quando ele foi andando, a mulher do fluxo de sangue, né? Foi ali que ele encontrou aquele cego que não enxergava desde quando nasceu. Foi ali que ele encontrou aquele aleijado que os amigos levaram ele lá. Foi ali que ele encontrou os 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Só um. Eram 10. O único um que voltou lá para agradecer a Deus. E muitas das vezes somos ingratos, igreja. Muitas das vezes somos ingratos. Porque o Senhor faz todos os dias maravilhas na nossa vida. Só em você levantar, acordar, poder levantar da sua cama, já é uma maravilha de Deus na sua vida. Quantos doentes tem nesses hospitais por aí, querendo levantar, querendo ter saúde, e não tem. E nós, muitas das vezes, somos ingratos. Olha, nesse frio, cada um de nós, na nossa casa, na nossa cama, com as nossas cobertas, quantos não estão na rua, deitado num papelão? Se tem um cobertor, está sujo, com mau cheiro. E nós estamos ali, bem aconchegados na nossa cama, no nosso quarto, com o nosso lençol limpo. Quantos por aí não tem um prato de comida? Eu creio que todos aqui hoje tomaram seu café, almoçaram. Se não jantou, vai jantar. Quantos não estão no mundo nesse momento passando fome? Então que nós viemos ser grato. Hoje eu estou assim, explodindo de gratidão. O tanto que o Senhor faz na minha e na sua vida. O quanto que Ele faz. Porque, irmãos, se a gente for ver as lutas, não é nada. Luta foi Ele naquela cruz, com aquelas mãos, prego ali. Eu não aguento uma faquinha cortando meu dedo, e o Senhor foi prego nos pés, na mão, e Ele estava lá, aguentou até o fim, por mim e por você, irmãos. Então que a gente venha ser gratos, venha ser grato todos os dias da nossa vida. Amém, igreja? Até aqui que o Senhor colocou no meu coração é uma reflexão
que eu creio em nome do Senhor Jesus, que um dia, né, eu, missionário Vinícius, vamos pregar, né, Vinícius? Do Senhor Jesus. Mas é uma reflexão para cada um de nós, que nós podemos ser pescadores de homens, né? Que nós podemos chegar até Jesus orando, né? Buscando da palavra, para que naquele grande dia não seja em vão, né? Então que o Senhor venha abençoar, dar renovo, força para cada um de nós, para nossas pastoras, para estarmos sempre buscando, né, em uma unidade só, com muito amor, como foi falado hoje na escola bíblica dominical. Que nós sejamos um corpo só aqui nessa igreja, orando, né, buscando, né, que nós venhamos ser unânime aqui, cada um venha estar unido, fazendo com que tudo de bom nessa congregação possa acontecer, em nome do nosso amor ao nosso grande Deus, em nome do nosso amor às nossas pastoras, que a gente aqui venha ser obediente, porque se obedecermos a palavra do Senhor, tudo flui conforme a sua palavra. Tudo flui conforme a sua vontade. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, igreja? E eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu